Bom dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. É um prazer ter você conosco. Eu espero que você esteja acompanhando a leitura do Novo Testamento. Nós estamos fazendo de forma sistemática, cada dia um capítulo, e nós já estamos no livro de Atos, aprendendo aí muitas coisas sobre o início da igreja primitiva e refletindo como nós hoje, como igreja do Senhor, como corpo dele, como filhos do Senhor, podemos agir da mesma maneira, com intrepidez, seguindo os mesmos exemplos que eles nos deram. Hoje nós vamos estudar Atos 5, e Atos 5 vem nos chamar a atenção sobre a integridade que nós devemos ter, sobre a seriedade do compromisso com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que hoje entende e vê as verdadeiras motivações do nosso coração. A igreja recebe o poder do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo isso provoca a fúria de Satanás. Ela ganha o favor de Deus, mas ao mesmo tempo ela recebe a oposição do mundo. Aqui, já em Atos, nós conseguimos perceber e visualizar as tentativas de Satanás de paralisar a igreja. A primeira foi a perseguição em Atos 4, quando Pedro e João fazem ali a propagação da palavra e eles são presos pelas autoridades judaicas, tendo ali então um ataque de fora para dentro. A segunda nós vamos ver agora no capítulo 5, que foi por meio da infiltração, um ataque que vem de dentro para fora. A primeira coisa que nós precisamos entender é que com a descida do Espírito Santo, com a formação da igreja, a mentalidade foi mudada dos apóstolos. Os membros que estavam ali vivendo, ouvindo a palavra sendo pregada, estavam sendo transformados pelo Espírito Santo. E isso estava gerando uma postura altruísta da igreja. Todos estavam vivendo um amor ali traduzido em ação. Nós sabemos que o amor não consiste naquilo que nós falamos, mas sim no que fazemos. Então a comunhão da igreja estava passando pelo compartilhar a vida, compartilhar as coisas materiais, e o amor estava sendo traduzido ali em tudo que ela fazia. A unidade da igreja estava transformando-se em solidariedade. Pessoas estavam sendo mais importantes do que as coisas, pois eles estavam adorando a Deus, amando as pessoas e usando as suas coisas para servir. Esse altruísmo estava sendo exemplificado na vida daqueles membros. E nós temos um exemplo de Barnabé. Barnabé era um homem bom. Ele sempre investiu na vida das pessoas. Ele sempre teve um envolvimento importante nos serviços da igreja. E Barnabé, ele começou a abrir mão das suas propriedades para assistir os necessitados da igreja. Ele fez isso inicialmente na vida de Saulo, depois na vida de João Marcos, depois ele começou a fazer isso pelos membros da igreja. Então o amor dele não era apenas de palavra, mas era demonstrado em ações. Esse gesto de desprendimento de Barnabé despertou a admiração dos crentes. E no meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira, membros da igreja de Jerusalém, cobiçaram a mesma honra, cobiçaram a glória que Barnabé estavam recebendo e tiveram o seu coração distorcido, influenciado por mentiras, por falácias de Satanás. Se nós formos pensar, até ali tudo tinha sido glorioso na vida da igreja, mas Satanás estava furioso e estava ao derredor armando estratagemas para destruir a igreja. Como ele não conseguiu fazer isso de fora para dentro, trazendo ali a prisão de Pedro e João, como ele não conseguiu tirar ali a coragem, a ousadia, a intrepidez dele, ele então começou a se infiltrar na igreja para atacá-la de dentro para fora por meio de uma coisa que é muito séria, que é a hipocrisia. Ananias e Safira eram membros da igreja. Eles estavam ali, eram ativos, viviam juntos com os outros irmãos, cantavam, oravam, falavam a mesma linguagem de fé. Externamente, eles eram crentes maravilhosos.
O exemplo de desprendimento de Barnabé os fascinou e eles tiveram o ímpeto de imitá-lo, mas tentaram jeitosamente o meio termo. A dádiva deles não era produzida pelo amor. Eles tiveram a mesma ação, o mesmo comportamento, pegaram ali algo que eles possuíam, um terreno, venderam e trouxeram o dinheiro como uma oferta a Deus. Mas o amor que estava motivando era um amor falso, era um amor a si mesmo, era um amor à glória humana. Eles estavam cheios de egoísmo, buscando louvores dos homens e o reconhecimento por parte das pessoas. Infelizmente, eles foram enredados pelas mentiras de Satanás. E o casal, em vez de resistir ao diabo, deu guarida às suas propostas. Caíram na sua armadilha e resolveram hipocritamente mentir não só aos apóstolos, aos membros daquela igreja, mas ao Espírito Santo e a enganar o próprio Deus. A tragédia de Ananias e Safira mostra a seriedade do compromisso com Deus e a importância de nós termos transparência e honestidade, especialmente dentro da comunidade cristã. Nós não podemos esquecer que o Espírito Santo habita em nós, que Ele conhece as motivações verdadeiras do nosso coração, que Ele nos sinaliza aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Nós não vamos conseguir enganar a Deus. A gente pode até enganar as pessoas por um tempo, mas a mentira, ela vem à tona. Deus é justo. Ele traz a verdade em todo o tempo. Então hoje a primeira reflexão que nós precisamos ter é: você tem sido sincero na sua vida espiritual? Ou você ainda tem áreas em que sente que precisa ser mais honesto consigo mesmo e com Deus? Nós precisamos estar atentos, querido, porque a arma de Satanás ela não mudou. Ele permanece mentindo, ele permanece trazendo falsas verdades e isso tem nos enganado e tem nos feito questionar quem nós somos e muitas vezes questionar o próprio Deus. Mas nós precisamos entender que o pecado, embora oculto, ele produz derrota e gera morte. Então hoje você precisa pensar quais os aspectos da sua vida que podem estar sendo afetados pela falta de integridade ou pela hipocrisia. Será que aquilo que você tem dito a respeito das pessoas, a respeito da fé que você tem, a respeito daquilo que você crê, realmente você tem revelado nas suas ações? Uma frase que eu tenho dito muito é que as verdades que nós acreditamos, elas não estão sendo ditas pelos nossos lábios, elas são ditas pelas nossas ações. As suas ações hoje são coerentes com a palavra de Deus, com o Deus que você diz servir? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Mas o capítulo 5 não termina aqui. Por quê? Porque ele traz um contraponto. Ele traz ali a integridade dos apóstolos de Pedro e João. Porque depois que acontece isso com Ananias e Safira, o povo fica temeroso, mas eles continuam anunciando, eles continuam pregando, a igreja continua avançando, Deus continua se manifestando no meio do povo de forma regular e notável. E como consequência, os apóstolos novamente foram presos. Mas Deus continuava agindo e olha, o anjo foi, interviu durante a noite, disse: vão ao templo e fiquem firmes. Digam ao povo tudo o que precisa ser dito a respeito dessa vida. Eles então saíram daquela prisão, voltaram para o templo, continuaram com ousadia, anunciando a palavra do Senhor. Eles novamente foram presos e foram levados ao Sinédrio. E aqui tem um versículo que me chama muita atenção e que nos traz então esse contraponto. Quando nós temos uma vida íntegra com o Senhor, quando nós temos uma obediência sincera, quando nós vivemos a palavra do Senhor, nós podemos dizer, assim como os apóstolos disseram: é necessário obedecer a Deus, não aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o numa cruz. Mas Deus o levou para as alturas ao seu lado, o príncipe salvador, para dar a Israel o dom de uma vida transformada e de pecados perdoados. Nós somos testemunhas dessas coisas e o Espírito Santo que Deus concede aos que a Ele obedecem confirma cada detalhe.
Querido, vale a pena ser íntegro, vale a pena abrir mão de toda hipocrisia, vale a pena entregar a sua vida completamente a Deus e obedecê-lo a todo custo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele fez muitas coisas no meio do seu povo, Ele faz hoje e Ele permanecerá fazendo, porque Ele é a vida, Ele é a verdade. Então hoje o nosso desafio é olhar para nós e avaliar como que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Se nós realmente estamos sendo íntegros, inteiros diante de Deus, se nós estamos sendo irrepreensíveis, e a irrepreensibilidade não é não ter pecado, mas é pecar e se arrepender e corrigir. Ser irrepreensível é não ter do que ser acusado. E aqui nós vemos isso na vida dos apóstolos. Pedro e João foram diversas vezes ao Sinédrio e não tinham nada para acusá-los. Eles não tinham nada ao que dizer, porque eles estavam irrepreensíveis. Então hoje nós precisamos olhar para nós, corrigir a nossa vida, e nós precisamos ajustar o nosso compromisso com o Senhor, dizendo para Ele: Senhor, nos cabe obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Vamos orar? Pai, nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor e pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos sonde nesse momento. Sonde, Pai, a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações. E, Senhor, se há alguma motivação errada, ajuste o nosso coração. Limpa, Deus, a nossa mente. Nos traga, Senhor, a consciência das mentiras que muitas vezes nós estamos dando lugar para Satanás disseminar no nosso coração. Traga luz, ó Deus, para as falsidades, ó Deus, para a hipocrisia que pode ter nas nossas ações, e nos ajude, ó Pai, a viver a integridade do Senhor. Nos ajude, ó Deus, para que a nossa fala seja coerente com as nossas ações, para que as nossas ações venham revelar o Senhor, a Tua palavra, a fé que nós temos em Ti, o Deus verdadeiro que Tu és. E Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a obedecer ao Senhor, acima de todas as coisas. Nos ajude a ter essa fé, essa coragem, essa ousadia que os apóstolos tiveram, que foi, Senhor, ali a base para o crescimento da Tua igreja. E que hoje nós possamos buscar isso em Ti. Espírito Santo, nos traga a consciência do que precisamos modificar, nos ajude a sermos irrepreensíveis e nos faça obedientes ao Senhor acima de todas as coisas. Essa é a nossa oração. Nos conduza nesse dia, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Até lá!